da mentoria, do programa Jornada Ascender e de supervisão para aqueles que estão no formação, na visão sistêmica e consteladores. Eu acho que agora vem todo mundo que tinha que vir. Cada vez que eu começo a falar, pinta aqui que tem um aparecendo aqui. Então, hoje nós vamos trabalhar mais especificamente com um foco em supervisão da turma de formação. Mas eu abri para todos. Por quê? Nós precisamos compreender os círculos do amor. E nós precisamos trabalhar. O que isso nos permite? Isso nos permite ir limpando camadas. Por isso a importância da gente estar realizando os exercícios. Então, e depois eu vou colocar disponível lá junto com o caderno a apostila da Jornada Ascender. Lembrando que só pode aplicar, né, diretamente, dizer assim, quem formou, quem concluiu. Quem não, é só aqui para fins didáticos, fins de estudo, ok? Então, a gente trabalha mais diretamente nessas ordens do amor. Nós vamos aqui para ela. Quem tem a apostila já pode pegar aí. Quem não tem, não se preocupa, tá bom? Qual que é o primeiro ciclo do amor para os mais velhos, né? Os mais antigos, os veteranos? Quem lembra? Quem lembra, gente? O primeiro ciclo do amor, qual é? Cri, 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 cri. Lembra dos círculos? Tem uma aula lá no Autocura para a Vida, onde que a gente fala só dos ciclos. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto e quinto ciclo. 5 ciclos do amor. O primeiro ciclo é o que compreende... Não estou te ouvindo, Marilda. Primeiro ciclo do amor é... Não lembro de cabeça, não, Débora. Mas eu tenho tudo anotado aqui. A gente vai trabalhar o eu e o papai e a mamãe, os pais. O primeiro ciclo do amor vai da nossa concepção até o nosso nascimento. Então, ele inclui toda a nossa gestação. Vou fechar aqui, tá, Marilda? Não tá fechado. Ele inclui toda a nossa gestação, desde quando a gente foi feito, quando, vamos dizer assim, quando a gente chegou aqui, né? Então, quando aquele óvulo juntou com outro, com o espermatozoide, e aqui surgiu uma vida. Eis que surge uma vida. Então, esse surgimento dessa vida é o encontro do sistema do homem com o sistema da mulher. 2 sistemas se unem, formando ali um novo membro, uma nova vida. E, né, a gente passa a existir. Então, como os nossos pais estavam, reflete na nossa vida. Reflete em nós. Como minha mãe estava, como meu pai estava, no momento da concepção. Então, é aquele momento que a gente vem à vida. Por quê? Dentro da visão sistêmica, a vida se inicia da concepção. Então, um membro pode ter surgido e ter vivido ali 1 hora. Existiu, pertence e faz parte. Existiu, pertence e faz parte. Desde o momento da concepção, na visão sistêmica, na ciência Hegel, na filosofia Hegel, a vida existiu.
E o que acontece com um ressoa para todos os outros. Então, a gente vai olhar para a nossa camada aqui, né? Nós estamos chegando. Então, como o papai estava, vai influenciar. Como a mamãe estava, vai influenciar. E para aqueles que trabalham e que têm a crença da reencarnação, então, com o que eu venho, vai influenciar a vida aqui, para aqueles que falam de vidas passadas. Se não, cada um dentro da sua crença, cada um dentro da sua visão. Débora, não acredito nisso. Tudo bem, não tem problema nenhum. O que você precisa saber? Tudo, como eles estavam, quem eles eram ali naquele momento, como eles estavam ali naquele momento, ressoa na sua vida. Assim como tudo que a mamãe passar. Então, primeiro ciclo do amor, os pais. Isso, Leandro. Nós, né? Os nossos pais. Isso. Da concepção até o nascimento. Então, tudo que a mamãe passar na gestação, nós vamos sentir. Então, nós temos os nossos sentimentos e os sentimentos da nossa mãe. Então, as nossas emoções gravadas e as emoções da mamãe. Então, aqui a gente vai trabalhar nesse período também a síndrome dos gêmeos sobrevivente, equivalente, né? Evalescente, então aquele que sobrevive. Então, tudo que acontece ali tem impacto, ressoa na nossa vida. O quê? Como a gente se sentiu, a nossa percepção, o que aconteceu ali vai ressoar. A partir dali da gestação, então nós estamos no primeiro mês, até o quê? O parto. Então, o parto é um momento grandioso e decisivo na nossa vida. Então, pelo parto, que é a nossa primeira separação da mãe. É a nossa primeira separação da mãe. Pelo parto. Aqui aconteceu a separação com a mãe? Não, ainda não. Mas é a nossa primeira separação da mãe. Então, como foi o parto? O que aconteceu no parto? Tudo vai influenciar a nossa vida. Se esse parto foi normal, se esse parto foi cesárea, tudo vai influenciar a nossa vida. Aqui eu chamo a atenção para algo que está acontecendo hoje em dia, para aquelas pessoas que estão estudando, que estão adquirindo esse conhecimento, né? Abrindo os olhos e começa a querer controlar as coisas. Não, eu vou fazer isso para evitar isso aqui, vou fazer isso aqui para evitar isso aqui. Olha, a gente precisa estar em conexão com a vida. Olhar para a nossa realidade ali naquele momento para tomar as decisões. Não só no pensamento de eu quero evitar isso, eu quero evitar isso, eu quero evitar isso. Então, aqui, né, o que eu trago aqui? Eu abro um parênteses para falar, principalmente aí quando vocês virem a discussão, e para quem for passar por isso também, né? Eu vou ter meu filho normal ou cesárea? Vai de um conhecimento seu, da sua essência, daquilo que você acredita, e principalmente dentro do que o médico precisa ter uma relação do médico e a paciente aí. Você precisa ter segurança com o seu médico, para você não colocar ainda mais a sua vida em risco e a vida do filho ou filha. Mas é que o parto normal, ele
dá mais força? Sim, ele dá mais força, porque no parto normal, a gente participa ativamente. A gente participa ativamente, exige um esforço nosso também para nascer. Exige todo um esforço nosso para nascer também. A gente está ali. Então, hoje, a partir da evolução, vamos dizer assim, do conhecimento, das afetações que tem no nosso emocional e no nosso desenvolvimento, então a gente tem o parto humanizado, que não reflete só para a mãe, mas também para o filho. A gente tem todas essas situações. Aí alguns falam assim, voltando, né, a síndrome dos gêmeos sobrevivente, evalescente. Ah, mas isso é besteira. Aí olha quanto que a medicina avançou e que traz relatos para a gente, situações assim, impossíveis, como aquele caso que eu compartilhei de vocês, daquela situação que os dois irmãos gêmeos crescendo ali no cérebro do outro. Então, né, o que está por trás? A gente sabe que tem uma dinâmica por trás disso. A gente sabe que tem uma dinâmica ali por trás disso. Eu digo assim, o quanto tudo está interligado e o quanto tudo precisa pertencer. Precisa pertencer. E o principal é, olhe a realidade. Qual é a sua realidade? Se o seu médico está dizendo que está ok, está tudo bem, vai viver seu sonho, vai ser feliz. Agora, se o médico está dizendo, olha, cuidado, precisa ter isso aqui, a gente precisa fazer aqui. Ah, mas não, eu queria, eu vou fazer, eu vou procurar alguém que faça. Olha, esteja atenta à sua realidade. Esteja atenta à sua realidade. Geralmente, o que mais a gente busca evitar é o que acaba acontecendo na nossa vida. Geralmente é assim. Aquilo que mais a gente tenta evitar, geralmente a gente está excluindo quando a gente tenta evitar. É o que a gente puxa e acaba acontecendo na nossa vida. Né? Então, retomando. Então, esse primeiro ciclo do amor, ele é da concepção até o nosso nascimento. O parto é a nossa primeira separação. Então, até o parto, até o nascimento, nós estamos dentro da mãe. Nós somos uma parte interna dela, dentro da mãe. E a partir dali a gente tem uma primeira ruptura. Então, tudo que acontece no parto e como eu me sinto chegando na vida, e principalmente se tem alguém para me recepcionar, como foi a minha recepção? Como me receberam? Então, tudo isso tem as percepções de todos que viveram ali e principalmente a nossa. Por isso que é do eu. Por isso que é como eu estou vivenciando isso. É como se fosse o aqui e o agora. Nós não estamos falando de imagens profundas na ancestralidade. Não. É o que eu estou passando aqui agora. O que eu estou vivenciando aqui agora, como eu estou percebendo o mundo. E lembrando, gente, na barriguinha é um feto. Nasceu um bebezinho, recém-nascido. Então a gente só sente. A gente não sabe nem de onde que vem, mas a gente sente o medo. A gente só não sabe como. Então, hoje já vem avançando, principalmente a psicologia vem avançando e trazendo essas determinações, colocando isso, confirmando. Então, o parto, que do parto vem o nosso nascimento. E o que Bert traz para a gente? Nosso nascimento é o nosso maior sucesso na vida. Nosso nascimento é o nosso maior sucesso na nossa vida. Ah, eu nunca tive sucesso em nada. Você teve o principal sucesso que você precisava ter.
você nasceu. Independente se normal ou cesáreo, você nasceu. Seu nascimento é o principal sucesso na sua vida. É o primeiro, grande, maior sucesso de nossa vida. A partir deste sucesso, deste grande sucesso, é que vieram os outros. Então, tudo para acontecer aqui precisou da nossa luta para nascer. Precisamos nascer. E para nascer, o que a filosofia Hering traz para a gente? A gestação, o parto, a mulher, a mãe, coloca a sua vida em risco para trazer uma vida. Por mais natural que seja, como as pessoas às vezes querem ignorar a realidade, para o parto, a mãe coloca a sua vida em risco para trazer uma vida. Então, é nossa primeira grande luta. E que depende do sim de nossa mãe. Principalmente para aqueles que carregam a dor da rejeição. A rejeição, às vezes, desde lá da barriga. O que você pode, nesse momento, deixar ecoar no seu coração, que se você está aqui agora, nesse exato momento, é porque, independente dos nãos que a sua mãe disse antes de você nascer, ao você nascer, houve um sim dela. Houve um sim. Porque todos nós dependemos, independente se nós conhecemos ou não, se nós convivemos ou não, se nós aceitamos ou não, do sim de nossa mãe. Independente se ela é narcisista, independente do que ela é. Houve um sim. Ela disse sim, ela permitiu. E isso foi o suficiente para existirmos aqui. Para existirmos aqui. E aqui, neste ponto, nós precisamos nos conectar com a dádiva da vida. O verdadeiro amor, não com a dívida. Não com a dívida. Qual que é o alerta aqui? A dádiva da vida é: eu recebo esse sim. Eu tomo ele para mim. E eu sigo adiante. Agora, se ainda não há um reconhecimento completo desse sim, a gente tende a ficar patinando e se sentindo em dívida com nossa mãe. A mãe é a nossa primeira, maior e mais importante relação na nossa vida. Com quem que nós relacionamos primeiro? Com a nossa mãe. Por isso que ela tem tanto impacto. E o pai só chega quando a mãe permite que ele chegue. Por isso que o sentimento de dívida para com a mãe, de lealdade para com a mãe, de fidelidade para com a mãe, é tamanho.
E que, às vezes, a gente precisa lutar. Lutar no sentido de servir. Não é lutar de ficar lá brigando com o sentimento, não. Eu sinto culpa, eu sinto. É isso? Vamos reconhecer. Se tiver que colocar na sacolinha, a gente põe na sacolinha e carrega até quando para seguir. Porque enquanto a gente não reconhece, a gente fica lá voltado para tentar pagar o sim de nossa mãe. E é preciso não compreender racionalmente, mas sentir a gratidão pelo sim dela e seguir. Porque a gratidão, ela anula a dívida. Ela anula a dívida. Por isso, a importância dos exercícios sistêmicos que a gente trabalha, né, para trabalhar esse primeiro ciclo. Nós passamos por todos os ciclos. Nós precisamos, principalmente o primeiro, o segundo e o terceiro. Esse aí, se a gente não passa, a vida em nós. Porque não é possível chegar no quarto e no quinto sem passar por esse. É como se fosse uma escolinha para a gente passar para o quarto e para o quinto. Então, aqui que entra a terapia do renascimento, né? O exercício sistêmico do renascimento que a gente faz. Então, aqui que entra todo esse trabalho. Para quê? Para trabalhar as imagens, os imprints que estão no nosso inconsciente, no nosso mundo interno e que ressoa na nossa vida. Em tudo, em tudo, em tudo. Ok? Entendidos? Sim. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma percepção que queira compartilhar? Tranquilos? Super tranquilos? Então, depois vocês vão ver os conteúdos que envolvem aqui a origem da vida, o tomar os pais, a ordem natural, a concepção, a gestação, o parto e o nascimento. Então, o que acontece ali? Imagina, só um bebezinho, fica marcado. E como é pequenininho, gente, fica lá no profundo. Quem assistiu ali o podcast, que eu coloquei lá, que eu recomendei no grupo da mentoria lá, tem uma parte bem interessante que a doutora Miriam diz, né? Que nós somos como árvores, e as árvores, a cada ciclo do tronco dela, quando corta assim, né? O disco tem vários ciclos. Cada ciclo daquele é um ano de vida da árvore. E o novo ano, o ano atual, né? O hoje, ele está sendo construído ali, né, a partir da estrutura dos anteriores. Então, desde o nosso primeiro ciclo, e qual que é o nosso primeiro ciclo? Esse, da nossa concepção ao nosso nascimento, ele está ecoando em tudo mais. E o que nós precisamos? Tomar consciência. Ampliar a consciência. Então, a gente vai limpando essa camada. É como se volta e meia a gente voltasse lá para tirar a poeira. Deixa eu tirar a poeira aqui. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui ainda. Tem que estar com aquele afinco, com aquela coisa de, não, eu tenho que... Não, não. Sentiu que tem alguma coisa que está apertando, que está indo, ou aqui, onde que eu coloco como objetivo, o nosso desenvolvimento humano, o nosso ampliar de consciência. Então, a gente vai tendo conteúdo e a gente vai praticando, conhecendo e se observando na prática. Então, ali a gente vai ganhando percepções de coisas. Eu digo assim,
não devemos estar procurando todo dia. Trabalhamos, fazemos um exercício e deixamos esse exercício ecoar por 30, 40 dias aí. E a gente vai se observando, se percebendo, que é diferente de quando a gente diz assim, vou fazer uma constelação em si. Daí é profundo, aí é tempos aí emergidos. E de um exercício pode ocorrer uma constelação, sim. O que é a constelação? Colocação no lugar. Entrar em ordem. Se alguma coisa encaixou, gratidão. Mas o que? Não precisa saber. A gente agradece, segue. Aqui é para a gente entrar em sintonia com o rio da nossa vida. Esse rio flui. Ok? Aí eu vou trazer aqui hoje que nós podemos trabalhar esse exercício, né? Com pessoas representando. Então, a gente coloca e a gente pode trabalhar ele na água também, ó. Deixa eu baixar aqui para vocês. Estão vendo a minha bacia? Aí vocês só não me veem, né? Tudo bem. Ó, colocar a água aqui. E isso aqui, gente, é muito bom. E é um dos meus objetivos com o programa Jornada Ascender, para a gente trabalhar com os nossos filhos, né? Familiares ali. É no intuito de quê? Da gente parar, olhar, observar. Então, aqui a gente vai olhar hoje aos bonequinhos, quem não conhece. Os meus são simplesinhos, tá? Mas tem uns que são mais artesanais e tá tudo bem, tudo tranquilo. Para mim, esses aqui estão ótimos. Leandra também adquiriu esses, né, Leandra? Sim, então, os meus são desses também. Aqui fica a oportunidade para quem está estudando para a formação com objetivo para aplicar o exercício para as colegas, para as amigas, aqui, né, do programa. E quem não, Débora, eu quero buscar fazer o meu. Não tem problema. Camille quiser fazer, a Keila, a dona Wanda quiser fazer, não tem problema. Eu vou deixar lá a apostila, porque qual que é o objetivo aqui? Lauane, olhar. É para mexer alguma coisa? Não. É só para olhar. É única e exclusivamente olhar. Tu tá aí, Lauane? Tô aqui. Você pode abrir a câmera. Só um minuto. Aí o primeiro pontinho para o exercício, ó. A gente vai ancorar. Então, para ancorar, o que eu recomendo? Precisa? Não precisa. Mas eu recomendo. Porque isso ajuda a gente a ter... Deixa eu colocar aqui para vocês me verem enquanto isso. Eu recomendo que escreva, tá? Exercício sistêmico. O tema aqui, ó. O tema nós vamos colocar aqui. Vamos colocar... Eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar a concepção. Eu vou colocar aqui o tema desse exercício, os pais em mim. Os pais da Lauane. Ai, meu Deus, Débora. Tudo bem, Lauane? Então, vamos lá. E aqui, gente, o que a gente precisa? Centramento. É isso que a gente precisa, de centramento.
Então, é esvaziar aquele momento que a gente respira. E a gente se coloca disponível para ver. E como eu vou fazer aqui, vocês podem fazer. Pode ser um pratinho fundo com água, uma bacinha. Débora, não tem esses bonequinhos. Pega o papelzinho, escreve ali, coloca pai, mãe. Faz uma marquinha para você fazer a referência, né? Se é frente, se é costa ou se é frente, né? Como se fosse o olhinho para simbolizar para onde está olhando, porque isso, para onde está olhando, é importante para a gente. Mas qual que é o objetivo? É sentir. Então, você olha, Lawane, e as demais olham também, tá? Sempre postura receptiva. O que que isso exige da gente? O estado de presença, a nossa postura. Os dois pezinhos no chão, né? Pernas não cruzadas, descruza as pernas, descruza as mãos. Isso dá para a gente estar uma postura receptiva, aberta para o que precisa vir. E é só um exercício. Então, nós só vamos olhar. Lawane, você deixa a sua câmera aberta, que eu preciso olhar para você. Lawane, Tô aqui. qual dessas bonequinhas te chama a atenção? A pequenininha ou a maiorzinha? A pequenininha. Ó, vou colocar aqui a Lawane aqui, ó. Tô colocando ela olhando em direção para mim. A limitação, passado, futuro. Quantos anos você tem, Lawane? 23. Com delicadeza perguntar a minha idade assim. Vamos lá, respiremos, né? Então, vamos lá, ó. Então, o exercício, a gente está buscando a imagem interna da Lawane, né, dos pais dela nela. Então, não é os pais dela, é os pais dela nela. Ou seja, como ela está olhando para os pais dela, como ela vê os pais dela. Esta Lawane. Correndo do pai e da mãe. Já entra correndo aqui. E ó, papai e a mamãe. Lawane, só olha, observa. Se vir choro, chora. O que vir, para trazer cá, vocês verem o que está acontecendo. Deixa eu mudar aqui para vocês verem o movimento. Vocês não estão conseguindo ver aí. Como é que está esse coração, Lawane? Apertado. Isso. Nós só estamos olhando em sintonia. E aqui está a dinâmica dela com os pais dela dentro dela. Então, deixe esse choro vir, deixe para esse aperto você diz sim, eu reconheço, sim, eu vejo.
Eu reconheço, eu vejo. Porque aqui está uma luta de você tentar se separar deles. Está uma luta enorme. Eu estava tentando trazer para vocês verem o tanto que o bonequinho tentava. Ó, se solta um pouco e fica tipo imã, assim. Aquela atração, ó, aí volta. Ó. Eu quero ir, eu preciso ir, mas me puxam. Me puxam. Poxa, poxa vida. Aí isso é o que está dentro de você hoje. E que vem, como nós estamos intencionando hoje, tudo para trabalhar aí esse primeiro ciclo, ele está relacionado dentro do primeiro ciclo. Como você vê. Mas aqui, o que está gritando aqui mais forte? Como você vê eles hoje? Hoje. Que luta que é. Que luta que é dessa menina. Ó. Ela vai dar os passos, ó, e volta. E você não volta porque você quer voltar, não. Você volta porque você é puxada de volta. Percebe como começou a ficar mais lento aqui, ó? Começa a ficar mais lento. Ó. Quando você começa a se afastar, ressoa neles. Então, o que precisa acontecer aqui? Uma separação, um parto. Como é que está aí esse coração? Não sei descrever. Está muito apertado ainda? Muito. Apertou mais agora? Apertou. Quando ela vem para a vida, ó, ela veio, vocês viram como foi lento? Aí cada vez vai ficando mais lento o movimento dela. Mas é o mesmo ciclo que está se repetindo. Ela tenta, vem, agora ela vem mais longe deles. Olha o esforço. Isso aqui deve ter acontecido em situações assim que você nem queria sair de casa, é tipo, não tem escolha. Ó, aí quando ela chegou aqui, vocês viram que ela ficou um tempo aqui e de repente parece que foi que nem um jato voltando? Vocês viram o movimento? Aqui, Lawane, olha, do exercício já começa uma abertura para constelar. Ó, só está mais lento. Ou seja, quando pequeno, isso era mais forte. Esse ciclo ficava mais intenso. Agora que você está maior, o ciclo ele demora um pouco mais, ou seja, passa mais tempo, mas parece que é a mesma história. Parece que a mesma história fica se repetindo. Aqui, Lawane, esse movimento aqui, ó, que você para agora,
ele é perigoso. Esse movimento aqui que você parou agora é um movimento de que eu quero ir embora. É um movimento que reflete aqui tendências de pensamentos suicidas ou comportamentos contrários à vida. Às vezes sutil. Olha como que fica quando eu falei agora. Agora eu vou trabalhar, tá? Quem for fazer o exercício, veio até aqui, viu? Deu vontade de chorar? Chora. Às vezes, na hora que começa, vem uma lembrança. Veio quantas lembranças aí, Lauane? Quantas milhões de lembranças veio aí na sua cabecinha? Muitas lembranças. Uhum. Essas lembranças que estão vindo é a limpeza acontecendo. Ela começa a vir. É tudo que você estava escondendo, guardando, que é difícil para você lidar com isso, que está guardado. Como você está recente, é mais intenso. Então, ela começa a vir para você. Então, elas começam a ser emergidas. A gente chama das verdades, a verdade oculta, né? Tem a dinâmica aqui, que está acontecendo aqui. Aí nós vamos trabalhar. Qual que é a dinâmica aqui, Débora? Que tá, tem um movimento. Qual que é o movimento que precisa? O movimento de adultecer. O movimento de ir para a vida. Você faz o movimento e volta. Você faz o movimento e volta. Você faz o movimento e volta. É como se você nascesse e voltasse para a barriga da sua mãe. Você nascesse e voltasse para a barriga da sua mãe. Mas aqui é mais do adultecer. E a gente vai passar ali do segundo, terceiro ciclo, que exige da gente o movimento, a completude do movimento de adultecer. Aqui é a ruptura maior, que ela gera o distanciamento. E olha como a mamãe, o papai fica nas costas da mamãe. E eles estão juntos, ó. Aqui é o que vem para mim aqui. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Se eu pudesse pegar e mudar de cidade, eu mudava. Se pudesse pegar, mudar de cidade, eu mudaria de cidade. E Lauane, isso não é ruim. Isso é bom. Isso não é ruim. Isso é bom. Isso é bom. Por quê? Porque isso revela que você está em busca de completar esse movimento, de romper. Só que a lealdade ela está grande, a dívida está grande. Como eu posso ir? Como eu posso ser feliz? Como que eu vou deixar? E aqui está mais a mãe, como se a mãe olhasse para você aqui, ó. Então, para essa angústia aí que você está sentindo, ó, põe a mãozinha assim, ó. Respira. Agora eu vejo. Agora eu vejo e agora eu reconheço.
Foi difícil para mim e ainda é muito difícil. Para todas as Lauanes em mim. Principalmente as pequenininhas. Nós precisamos seguir. E eu venho até aqui, diante de vocês, para dizer, independente de tudo que aconteceu, eles são os pais certos para nós. Não é como a gente desejou, como a gente sonhou. Eles são apenas um homem e uma mulher comum. Cheios de dores, de imperfeição. Assim como todas nós. Eu sinto muito por mim, por todas vocês, por eles e por nós. Agora, eu me permito olhar com bons olhos. É o que é. Foi o que foi. Independente do que aconteceu, todos nós temos o direito de recomeçar. Hoje, eu me permito recomeçar. Eu me permito crescer. Olhar para vocês, pais, como adulta que sou. Protegendo e cuidando todas as Lauanes que eu fui. Agora eu começo a ver. Sou eu. Eu que preciso fazer. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Agora eu vejo. Eu não posso mais permanecer aqui. Criança. Diante de vocês. A partir de agora, eu abro meu coração. Pouco a pouco eu renuncio todos os meus desejos. Se fosse diferente. E olho para o que é, como é. Hoje eu me permito ver e reconhecer a senhora, mamãe, e o senhor, papai. Agora eu vejo e reconheço. Como está esse coração agora, Lauane? Deu uma aliviada.
Mas ainda tá apertado. Tá. Só o exercício. A gente só começou a trazer, a liberar, limpando essas imagens que tá lá. Tem um movimento agora para acontecer, tá? Como hoje é só um exercício, o que que eu digo para você? Você está fazendo a oração do perdão, não tá? Sim. Tá. Continue nela. Então, aqui, ó, olha como a bonequinha dela agora começa, ó. Lauane, não tem o que eu faça, não tem o que ninguém faça. A dor é inevitável. O parto dói. Dói para a mãe e dói para o filho. Dói para os dois. Não é? O que que precisa acontecer? E por que que dói tanto? Porque a situação é essa aqui, ó. Uma ruptura. Nós estamos olhando para você como um adulto. Movimento que já está casada, mas aonde que você está? Presa na família de origem ainda. Presa aqui ainda, pela lealdade. Então, aqui, num primeiro momento, eu sinto muito. Imagina teu pai e tua mãe diante de você. Consegue vê-los? Consigo. Eles estão um do ladinho do outro, ou eles estão distantes um do outro? Meu pai tá atrás. Olhe para sua mãe, feche os olhos, olhe para sua mãe. E diz para ela: por favor, mãe, me olhe com bons olhos. A sua mãe olha para você? Olha, Ótimo. Lauane, tem um movimento aqui duas dinâmicas que vieram aqui agora para mim, do seu campo. Uma dinâmica é que a sua mãe tenta proteger você. O seu pai está atrás porque a sua mãe está tentando proteger você. E a outra dinâmica é como se tivesse por detrás disso, é que a sua mãe não permite que você olhe para o seu pai e o seu pai te olhe ao mesmo tempo. É como se ficasse ao mesmo tempo isso, conflitante. Você tem essa sensação dentro de você? tenho. Mas eu tenho a sensação de proteção que é maior. De proteção que é maior. Aí são movimentos distintos para a gente trabalhar, tá? Tá bom. Então, nesse primeiro momento obrigada, mamãe. Obrigada por me proteger. Mas eu não posso ficar mais. Fechou sua câmera, Lauane?
fica aí. Acontece nos melhores campos. Como que eu vou te falar isso? Sabe por que tá tão difícil de você ir? Porque a sua mãe está te prendendo. Ao mesmo tempo que ela te protege, ela se protege. Quando você está perto, é diferente do que quando você está longe. É olhar para ela, imagina ela aí na sua frente, fecha os olhos. Eu sinto muito, mãe. Mas eu não posso te salvar. Somos adultas. E mesmo adulta, eu aqui na sua frente sou apenas a filha. Só a filha. Eu sinto muito, mãe. Eu não posso te salvar. Eu não posso te proteger. A senhora é grande. Aqui eu sou pequeno. É em vão para mim. A partir de agora, mãe, eu assumo o meu lugar de filha que sou. Eu sou só a filha. Eu renuncio o meu desejo de te salvar. A partir de agora, eu me abro e me permito ficar apenas com o que é meu. Somente com o que é meu. E tudo a mais, que não era minha responsabilidade, que não é a minha responsabilidade, eu deixo com a senhora e com o papai. Eu devolvo para vocês a responsabilidade de pais que vocês são, do casal que vocês são, e do homem e a mulher que vocês são. A partir de agora eu renuncio toda essa carga, todas essas responsabilidades que eu tomei arrogantemente de vocês, para tomar apenas o que é meu, do meu lugar de filha, que sou. A partir de agora,
Eu abro o meu coração para olhar para vocês, simplesmente como os pais que vocês são. Eu reconheço a grandeza de vocês. Eu reconheço a sua grandeza, amor. Eu te agradeço pelo teu sim. E agora eu te peço, por favor, me olhe com bons olhos e veja através de mim a senhora e o papai. Abre sua câmera aqui, Lawane. Não se preocupa não que essas coisas acontecem. Olha como você está agora. Olha o movimento. Você não vai assistir essa aula pelas próximas 2 semanas. Você não vai. Eu sei que você já está doida para voltar a ver, não vai. Você vai deixar isso ecoar dentro de você, tomar força. Senão você vai começar a assistir, vai começar a querer entender e é totalmente diferente o aqui e o agora para o depois. Eu só quero que você acompanhe o movimento agora. Como é que está seu coração? Tá bem mais leve. As meninas que estão assistindo, né? As mulheres que estão assistindo, você talvez não conseguiu ver, estava a maioria do tempo com os olhos fechados. Mas você ficou e os seus pais foram distanciando de você enquanto você falava. Eles foram recuando, se afastando. Aí deu a volta e o teu pai olhou para você. E você olhou para o seu pai. Talvez, a partir de agora, bem provável que você olhe diferente para o seu pai e o seu pai olhe diferente para você. Porque também não tinha uma permissão da mãe. Olha como eles correm agora de você e você que corre para eles, ó. Como se mudasse a dinâmica. E isso é normal, tá, Laura? Porque entra aquele movimento assim, eu sempre tive meu pai e minha mãe. Não era que eu queria, mas eu sempre tive. Eu sempre tive. E como você estava voltada para a mãe, você não conseguia ir, você não tinha força para ir para a vida e ficar, porque faltava a tua relação com teu pai. A relação com o pai é a relação que nos leva para a vida. Ela vai nos levar para a vida. Agora, o que ele chama aqui? Olha para a tua relação com teu pai. É se enfiar dentro da casa do lado do teu pai? Não, é internamente. É começar a olhar o teu pai com bons olhos internamente. Reconhecendo a existência dele. Reconhecendo as falhas dele. Reconhecendo que ele é um homem, que ele é um ser humano. E que o que é dele, não é seu. Que daí vai ficar um movimento ó, de você se afastar deles. Agora aqui, Lawane, você mudaria alguma coisa?
Eu sinto que eu tô me distanciando dos meus pais. Eu queria estar mais presente, eu acredito que seja isso. Porque tem meses que eu não vou na casa deles, que eu não consigo ir lá. E eu queria estar mais presente, sabe? Eu queria estar mais perto deles. Quando a gente não faz um movimento interno, o externo começa a atuar. E é um movimento que te levou, como você não estava conseguindo fazer o movimento interno de romper, o externo vem para buscar romper. É como essa corda tem que rebentar. O cordão umbilical tem que ser cortado. Ele precisa ser cortado. Então, fica, ao mesmo tempo, aquilo que eu não consigo ir e, ao mesmo tempo, aquilo que eu quero. Então, agora, esse eu quero, ele é diferente. Deixa processar isso que ele vai ficar diferente. Ele vai ficar diferente. Faz o exercício durante essa semana do abraço, o agradecimento ao despertar da vida, mãe, pai, e a reverência à vida. Faz esse exercício. Não se preocupa essa semana se você quer ir ou não lá ver ele. Se acontecer, deixa as coisas acontecer. Faz o exercício e deixa as coisas acontecer. Que movimentou aí dentro de você, senão não tinha movimentado aqui. Aqui só movimenta quando movimenta aqui, quando algo aí e está indo para o lugar. Então, esse distanciamento era difícil para você porque tem muita culpa com lealdade. É um eu tenho que estar lá. Agora vai caminhar para um eu posso estar lá. Vai ser diferente. E o que está mostrando aqui? Olhe para a tua relação com o teu pai agora. Não é, entenda, não é se enfiar do lado do pai, coisa. Às vezes acaba movimentos levando, circunstâncias levando a gente para a proximidade. Para o que é preciso. Eu digo, não é necessário ter, amanhã eu vou lá, vou passar um dia com meu pai, vou... Não, deixa as coisas acontecer naturalmente. Naturalmente. Que é um movimento que você vem agora, ó, é como se você desse, começasse a dar lugar para ele. Dá lugar para ele. E você vem para o lado dele. Aqui você está vindo para a energia masculina. A energia masculina é a que vai te dar um impulso para seguir. Até que você, olha, aqui não veio a frase do pedir a benção para seguir. Ela não veio. Veio até aqui. E nós vamos parar aqui. Tá bom? Então, ó, é um movimentinho que vem. Então, deixa as coisas fazer, faz o exercício que eu estou te falando, continua na tua oração do perdão. Você vai ver que bastante coisa vai acontecer aí. Ok? Ok. Falando. Eu vou pedir para você sair agora. Eu estou te liberando. Tá? Porque para não ter interferência do que perguntar aqui, do que falar aqui. Ecoou em todas vocês aí? Como é que vocês estão? Deixa eu ver a carinha de vocês. Era para ser só um exercício, né? Débora, e se eu tiver e acontecer algo assim? Para. Se você já está preparado, como a Leandra já está preparada aqui, segue o baile. Não sinto que estou preparada. Encerra, ó, tem um ponto aqui para ver. Vamos ver lá Vou levar para a Débora para a gente olhar lá no encontro da mentoria, sem problema nenhum. Agora fui para trazer para cá para mim, para vocês me verem. Para vocês me verem. Entendido? Só. A Leandra não conseguiu voltar, né? A Marilda também. Aqui tem alguém aqui para mim aceitar.
e eu não aceitei? Não, não tem. Alguma dúvida? Não pode fazer o exercício? Pode, não tem os bonequinhos. Pega papelzinho. Veio ali. O que é mais importante? As imagens que vêm para a gente. E as sensações que vêm ali. Daqui veio o pontinho, estava pronto para limpar aquela camada, a gente limpou. Dá lá o ânimo. E se vinha alguma coisa, para ali, encerra ali e traz para mim. Que a gente trabalha aqui. Isso vai ajudando a estar liberando as imagens, né? E cada imagem carrega sentimentos, emoções que estão gravadas no corpo. Então, você imagina assim, né? Era um bebezinho lá e pititiquinho, e de repente você sentiu um medo, e aquele medo você contraiu determinada musculatura, e aquilo ficou lá, presinho. Por isso que importância das terapias energéticas, a fisioterapia, né, Camille? A fisioterapia agora tem técnicas, né? É micro, né? Microfisioterapia. Microfisioterapia que aperta os pontinhos, né? Toca os pontinhos. Ela não chega a apertar, né? Ela só apertar, eu digo, sente a energia das células, né? Isso. Desculpa a expressão, mas no sentido, né? Não é. Mas sente a energia da célula, né? Isso. Então, isso vai começar a liberar aquilo ali, que está ali, aquelas carguinhas. Então, aonde que está o peso? Está no nosso corpo. Está no nosso corpo. Tudo vai refletir no nosso corpo. Ok? Tranquilos? Se tiverem dúvidas, coloquem lá para mim, lá no grupo. Conforme for dando, eu vou respondendo. Se não, eu trago para a aula, que daí já fica gravado para todo mundo. Mas por hoje é só, pessoal. É só. Beijinho no coração de vocês. Deixa eu parar de gravar aqui.